Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com grande satisfação que estou aqui, né, para mais um estudo, para mais um aprendizado com vocês juntos. E hoje, essa leitura, como todas desse livro, né, Palavras de Vida Eterna, nós vamos fazer a leitura 118, que tem o título Ante a Palavra do Cristo. E são todas muito importantes, né, gente? Porque cada uma dessas lições aqui são lições que nos ajudam a enxergar as coisas como realmente são, né? Que nos intui a olhar mais o nosso lado espiritual, que nos dá ânimo e nos dá conforto para levantarmos todos os dias, né? E para a gente poder desempenhar o nosso papel aqui, a nossa missão. Então, são livros, obras confortadoras, assim, nos dá muito, muito conforto, né? Nos acolhe mesmo. Então, ele começa assim. Ante a palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus está lá em João, capítulo 6, versículo 63. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, fala um âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época. Camões exalta uma raça. Shakespeare configura as experiências de um povo. Aqui vem escrito, gente, Voltaire. Acho que é assim que fala, que pronuncia. Exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues, assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Essa leitura é muito grandiosa, né, gente? Porque, na verdade, aqui, ele está nos chamando a atenção para esses filósofos, né, esses espíritos iluminados que chegam para poder nos ajudar. E ele citou aqui alguns nomes, né, de escritores, poetas, né, do Dante, Camões,
poetas, figuras literárias, comparando essas figuras como seres iluminados, que realmente foram, né? E continuam sendo até hoje, porque conseguiram mobilizar muitas pessoas, conseguiram fazer com que a gente pensasse de uma forma diferente, né? Até mesmo aqui na parte religiosa, né? O Dante, ele entrava nessa parte religiosa, de um entendimento maior do que seria uma religiosidade, do que seria uma religião, porque nós temos isso como uma maneira, como ele mesmo fala aqui na leitura, ele usa a palavra superficial. Nós temos essa noção, às vezes, de religião, essa noção, confundimos um pouco, às vezes, com o tempo religioso, que não tem nada a ver com a religião. Então, ele veio nos esclarecer a respeito disso. Que essas pessoas que vieram para nos ajudar, né, esses escritores, esses filósofos, veio para marcar a época, vieram sim. E foi de muito bom grado. E de muito grande ajuda que tiveram no planeta, né? Vamos falar assim. Só que ele está comparando que ainda não chega no que Jesus, no exemplo dele, né? Do que Jesus veio, do que Jesus fez, de como ele se comportou. Porque não tinha diferença. Ele fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, formas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Então, para ele não tinha diferença. Isso tinha um certo respeito, né? Dessa fase evolutiva de cada um de nós. Quando ele veio, ele já sabia mais ou menos tudo que ele ia passar aqui na Terra, né? E ele sabia respeitar o estágio evolutivo de cada um. Porque cada um de nós nos encontramos num estágio evolutivo diferente. Apesar de estarmos todos no planeta de provas e expiações e não ser tão diferente assim. Senão nós estaríamos em outro lugar, né? Se fôssemos mais evoluídos, nós provavelmente estaríamos em outro lugar. Então, tem diferença, mas não é tanta assim também não, senão não estaríamos aqui. Mas, enfim, então ele teve esse cuidado, né, de respeitar cada um na sua aptidão. Aquilo que às vezes a gente ainda não tem maturidade ainda para entender, não vai entender mesmo naquele momento. Vai ter que esperar mais um pouco. Por exemplo, as pessoas que foram curadas na época que ele veio, foram curadas sim, mas foram aqueles que estavam prontos também para aquela cura. Não foi cura, não teve a cura coletiva de todos. Muitos se curaram, mas muitos ainda não conseguiram, porque não estava preparado. Ainda não era a hora. E ainda tem outro detalhe. Por quê? A cura do corpo é uma coisa. A cura do espírito é outra bem diferente. Talvez aquele corpo que já não tem muita serventia, né? Já não tem muita função, já não tem muita ação. O espírito está ali aprendendo. E muitas vezes na hora que o corpo começa
a decair, que as doenças começam a aparecer. É a parte mais fácil para o espírito ter uma evolução maior ali, né? Como se diz, dar um empurrãozinho ali para poder ele evoluir mais. Então, as coisas vão acontecendo e muitas vezes a gente acaba não entendendo. Muitas vezes a gente acaba caindo em revoltas mesmo, de por que acontece tanto que é comigo, por que comigo? Logo agora que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, que eu ia realizar isso, acontece isso. A gente tem muitas essas perguntas, né? Agora, ele chama nossa atenção aqui para esses mestres, né? Esses mestres literários, esses filósofos que chegam até nós para muitas vezes nos abrir os olhos. Por isso que a gente não pode ter preguiça, né, gente? De estudar, de tentar entender, de tentar entender mesmo as coisas. O lado religioso, o lado político, temos também que saber. Só que o que ele está falando aqui é muito mais que uma religião. É muito mais do que eu falar que eu sou espírita e que eu venho aqui e assisto palestra. Então, eu sou uma pessoa religiosa. Mas que religião é essa? Será? O que você aprende lá você consegue fazer? Porque muitas das vezes, aquele que está sendo julgado que não tem religião nenhuma, ele é mais religioso do que aquele que bate o pé lá todo dia na igreja ou no centro. Acontece muito. Vocês sabem disso. Então, o que vale é a nossa intenção. O que vale é a nossa consciência. Porque quando ele chegou aqui, ele não disse para a gente qual que é a religião que a gente teria que seguir, não. Ou vocês acham que ele chegou aqui e dividiu todo mundo? Ó, vocês vão ser evangélicos, esses daqui vão ser católicos, aqueles ali vão ser espíritas. Isso é do homem, gente, isso é nosso. Concorda? Isso é nosso. Nós é que dividimos tudo. Então, o que vale é aquilo que você tem dentro de você. É a sua consciência. O significado de religião é você religar. Você ligar, se ligar novamente. Se ligar com o quê? Se ligar com o Pai, com o Divino. Se ligar com a natureza, se ligar com o universo. Se ligar. Porque nós viemos dele, não foi? Nós viemos dele e aqui, em muitos momentos, nós conseguimos nos religar. Religar com a espiritualidade. Religar com o Pai, porque nós viemos dele. Isso é o significado da religião. Entendem? Então, vamos colocar esse significado da religião em nós. Qual que é a minha religião? Ah, eu sou católico, vou na igreja, rezo o terço, rezo a Ave Maria e tal, e sou assídua. Não, mas e aí? E aí, o que você faz com isso? Ou vou no centro, assisto as palestras, toda semana tenho o meu horário de ir, de assistir, de estudar e tal, mas e daí? Aí, o que você tira disso? O que você levou para sua casa? O que você fez na sua casa de diferente que você conseguiu de melhora? Falar é fácil, como eu estou falando aqui. Assistir uma palestra é fácil. Mas colocar em prática é a maneira mais difícil. É a parte mais difícil. Mas que nós temos que começar. Não adianta ficar só em palavras também, né? Não adianta ficar só em estudos também. Mas ele, através dessa leitura aqui, ele está nos mostrando que existem pessoas, existem espíritos iluminados que vêm para nos ajudar. Só que, de outro lado, a leitura vem comparar com a passagem de Jesus Cristo, para a gente tomar cuidado para não colocar também pessoas, esses espíritos, como se fossem deuses.
Porque, na verdade, o exemplo maior a ser seguido realmente é o exemplo de Jesus. Mas temos outros que a gente pode nos espelhar. E aqui na Terra mesmo. Nós não tivemos aí a presença de Chico Xavier, que nos ajudou tanto, que deixou tantos livros de estudo, tanta coisa boa, tanta escrita bacana, né, dos espíritos que traziam para ele. É um espírito a ser seguido, é um espírito iluminado. Então, nós temos que aproveitar essas coisas boas que chegam para a gente. Esses espíritos iluminados que trazem conhecimento, que trazem para a gente uma maneira mais simples, às vezes, de se viver. Muitas vezes nós colocamos as coisas assim muito complexas, né? Nós colocamos as coisas de uma maneira muito difícil, muito complicada. E não é tão complicado assim. O viver é mais simples do que a gente imagina. Mas a questão do nosso ego, do nosso orgulho, né, de todas as nossas pendências ainda que a gente tem que trabalhar em nós, é que faz com que fique difícil, fique complicado. Mas que também é normal nosso. Esse tipo de sentimento. Nós somos muito misturados assim nos sentimentos. Então, mas é mais simples do que a gente pensa. É mais simples do que a gente imagina. E nada acontece por acaso. Ele citou aqui a questão desses filósofos, né? Filósofos, esses literários aqui. Mas temos pessoas também comuns que nos acompanham no nosso dia a dia e que também nos ajudam muito. Que às vezes falam as coisas que a gente fala assim, nossa, puxa vida, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, são as oportunidades, às vezes, que a gente às vezes deixa passar, né? E que a gente perde. Oportunidades de crescimento mesmo. Oportunidades de evolução. Que às vezes chega para a gente como uma coisa chata, como uma coisa né? Um favor que você vai fazer, um estudo, um livro que você vai pegar para fazer, uma pessoa que você vai pesquisar, né? Tipo esses que ele deu o exemplo aqui, que são coisas, às vezes, que a gente olha como coisa assim, chata, né, de se fazer, mas que são oportunidades de crescimento. E nós temos muitas. Muitas oportunidades. Quando uma pessoa bate a nossa porta, por exemplo, em busca de uma ajuda, a gente vê aquilo como uma coisa chata de se fazer. Não, puxa vida, agora que eu estou fazendo meu almoço, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, a pessoa vai e chega. E a gente logo já descarta para ficar livre de uma vez, né? E pode ser oportunidade, sim, de crescimento. Pode não, sempre é. Só que nós não vemos isso como uma coisa... geralmente a gente não vê isso como oportunidade, né? Os nossos olhos ainda são... Os nossos olhos ainda são muito materiais. Então a gente se concentra muito aqui. Muitas das vezes nós esquecemos que existe um plano espiritual. Que existe todo um planejamento para que tudo aconteça em harmonia. E quando a gente faz isso, a gente fica limitado. A gente fica limitado aqui a esse planeta. Aí eu penso, as coisas não fazem muito sentido, porque aí eu venho, eu nasço aqui nesse planeta, né? E dali 60, 70, 80 anos eu já estou morrendo, desencarnando, e pronto.
Mas e aí? E o que eu trouxe de lá? E o que eu consegui progredir aqui, nessa encarnação? E o que eu consegui fazer? Quais as pegadas boas que eu deixei aqui? Quanto eu consegui evoluir nessa encarnação? Nós esquecemos disso. Nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre estamos acompanhados. Até mesmo dos nossos mentores espirituais. Que nos intui, que fala aos nossos ouvidos, que tenta nos chamar a atenção para aquilo que não está legal. Mas muitas vezes nós não temos a sensibilidade de perceber, de ouvir, de sentir. E ficamos apegados aqui, nessas pequenas coisas aqui, ó. Que é a questão da religião. Ele fala aqui o seguinte. Ele fala aqui da doutrina espírita, ó. É por isso que a doutrina espírita reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Porque, na verdade, não adianta nada os efeitos serem exteriores. O efeito, ele tem que vir de dentro. A religiosidade, ela tem que vir de dentro. Talvez a minha religião hoje, por exemplo, não me permite, às vezes, eu ter que ir várias vezes no centro espírita. Mas eu tenho que ir, por exemplo, 3 vezes na semana, cuidar do meu pai, que está idoso. Da minha avó, que está idosa. Então, nesse momento, a minha religião está concentrada ali, no trabalho que eu estou fazendo ali com eles. Tá vendo? Como que é muito mais amplo do que você simplesmente chegar num tempo para poder rezar ou para poder fazer uma prece. Quando eu me disponho a ajudar, eu estou transcendendo a minha religiosidade. Eu estou conseguindo colocar para fora a minha religião. Através da necessidade do outro da ajuda e a sua disposição para ajudar. Então, eu gosto muito dessas leituras por isso, porque elas nos fazem enxergar além do que é uma religião, do que são... nós temos uma mania, às vezes, do julgamento. Ah, a pessoa não faz isso, então ela não é religiosa. Ou a pessoa faz assim, assim, assado, ela não é uma pessoa boa. Mas e aí? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa boa? Para ser uma pessoa religiosa? O que eu tenho que fazer? Frequentar tal lugar? Aprender as músicas de lá? Aprender os rituais? Que é outra coisa também que, às vezes, é difícil da gente desprender, né? A doutrina espírita, não vou falar que é 100% livre de rituais, né? Até mesmo a gente sentar para escutar uma palestra é um ritual, mas ela é livre de muitos rituais que a gente, às vezes, quando criança, quando adolescente, aprendeu a ter. Mas o ser livres também de rituais, desses dogmas, né, que a gente vai aprendendo e vão nos ensinando desde que a gente nasce,
também é uma coisa que às vezes nos assusta. Já teve pessoas assim de perguntar para mim, por exemplo, nossa, lá não tem nenhuma imagem, né? Lá não tem nenhuma imagem, nenhuma cruz, nem, né? Uma imagem? Não. Não tem. Ah, então é porque não acredita? Não. Não é. É porque nós já não precisamos mais da matéria para chegar até onde a gente precisa. Através de uma simples religação, que é essa religião, nós conseguimos entrar em contato com o mundo espiritual. Ah, então é errado eu adorar a imagem, eu ter imagem? Não, não é errado. Mas depende da necessidade de cada um. Tem pessoas que necessitam ter uma imagem para, né, de repente fazer pedidos, olhar, falar, é para essa aqui que eu estou pedindo. Mas não é necessário. Então isso às vezes assusta, sabe, gente? Essa liberdade, às vezes, que nós temos em até mesmo em discutir, em aprender, em querer saber por que é assim, por que não é, por que aconteceu foi dessa forma. O que era falado para a gente, por exemplo? Eu falo assim, porque a maioria de nós teve esses dogmas, né, gente? Alguns não, mas acho que a maioria sim. E aí, quando a gente começava a questionar muito, aí era falado assim para a gente, não, isso daí são mistérios. Isso aí não tem que saber, são mistérios. E aí a gente pensa, né? Aí a gente começa a estudar a doutrina espírita, pega aquele livro dos espíritos lá com mais de 1000 e tantas perguntas. Isso aí começa, né? Nossa, essa pergunta eu já tinha feito para mim mesmo e nunca tinha resposta. Então quer dizer que eu posso perguntar? Não é pecado eu perguntar. Não são mistérios de Deus eu ter perguntas, eu ter dúvidas. Não, não é. Mas não é falta de respeito? Não, não é. Você está simplesmente querendo saber mais, querendo aprender mais e querendo entender um pouco mais. E é muito bacana, gente, porque quando a gente começa a dar ouvido para essas perguntas, eu só não acho, assim, as perguntas só não são bem-vindas quando elas vêm carregadas de uma não aceitação, entende? Aí eu faço as perguntas assim, achando que não precisava ser para mim, né? Por que tem que ser comigo? Por que isso chegou agora? Né? Por que tudo para mim dá errado? Por que eu não tenho sorte com as coisas? Mas eu não estou falando desse tipo de pergunta. Estou falando das perguntas, as curiosidades mesmo que a gente tem sobre os acontecimentos, sobre o que foi, o que não foi, como é que foi a vida de Jesus. Nós temos curiosidade de saber, sim, e podemos saber muito mais do que a gente sabe. Eu não estou faltando com respeito quando eu faço isso. Pelo contrário. Estou tentando entender. Essa é a verdadeira religião. E não, geralmente, que foi pregada, né, para a maioria de nós. Uma religião com um Deus que pune, com um Deus que castiga. Não faz isso não, Deus vai castigar. A gente não fala assim, ainda mais com as crianças, a gente não fala assim? Não faz isso não, Deus não gosta, Deus vai castigar. Ele não castiga ninguém. Deus não castiga. Nós mesmos é que nos castigamos com a nossa própria consciência. Porque quando nós estamos no caminho errado, a nossa consciência começa a nos cobrar. Aí fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada.
Você está fazendo alguma coisa errada. E a gente sabe que a gente está saindo do caminho, que a gente está trilhando um caminho diferente daquele que ele veio nos ensinar. Daquele que ele veio dar o exemplo. Né? Então, somos nós mesmos que saímos do caminho, do trilho ali. Aí a gente sai do caminho que ele nos ensinou, e aí a gente começa a falar assim, eu não tenho sorte, tudo para mim dá errado, já tentei várias vezes, nada para mim dá certo, e eu não sei mais o que eu faço. Então, quando nós começarmos a fazer esse tipo de pergunta, nós temos que parar e pensar. Será que não foi eu que saí do caminho certo? Porque sorte somos nós que fazemos ela, viu, gente? Sorte e azar são escolhas nossas. Não existe isso de falar fulano tem sorte, ciclano tem sorte. E o que ele fez para conseguir estar onde está? Não é verdade? Então, tudo depende de nós mesmos. Tudo depende das nossas escolhas. Durante todo o tempo da nossa existência aqui. Nosso dia a dia da nossa existência aqui. Nós vamos fazendo escolhas, 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 até a gente começar a trilhar esse caminho. E, às vezes, a gente pensa, nossa, mas esse caminho é muito difícil, porque está muito distante. Eu sei como Jesus foi. Lógico, está distante, sim. Mas nós temos que dar, pelo menos, os primeiros passos para a gente conseguir construir alguma coisa. E imaginar que ele não está tão longe. Que às vezes a gente tem essa sensação, né? A gente tem essa sensação de que ele está tão longe e que a gente realmente não consegue nem conversar mesmo com ele, como se fosse um amigo. A gente faz uma prece, a gente reza, a gente ora, mas o nosso pensamento, ele está muito longe, muito distante. Vamos imaginar ele mais perto da gente, né? Um amigo mesmo, que você pode chegar, que você pode contar, que te conhece. E que está pronto para acolher a gente a todo momento. A gente nunca está sozinho, gente. Nós muitas vezes temos essa sensação, né, de estarmos sozinhos, de estarmos desamparados, de estarmos sozinhos. Mas nós nunca estamos sozinhos. Essa sala aqui agora, né? Várias cadeiras vazias e cadeiras também com pessoas. Os que eu estou vendo aqui são vocês. E a equipe espiritual? Quantos deles não estão aqui hoje? Participando da nossa conversa? Tentando nos intuir? Outros para chegar e aprender, que ainda precisam? Outros que são encaminhados a chegar até aqui para ouvir? Então, a gente às vezes esquece dessa parte, a gente esquece da equipe espiritual, né? Nós vemos só o que os nossos olhos veem e pronto. Então, quanto mais a gente estiver dessa forma, mais difícil será para nós. Mais difícil o quê? Tudo. Nossa vivência, nosso apego material, o nosso desencarne. Quanto menos apegado nós formos, melhor vai ser nossa passagem, mais tranquila. Então, nós temos que começar a ver as coisas de uma maneira diferente.
E começar a tirar esse julgamento que às vezes a gente faz com tudo, com todos. Essa separação que a gente faz, fulano é evangélico, fulano é católico, fulano é espírita, fulano é não sei o quê, fulano é da igreja batista, da igreja não sei o quê. E a gente vai separando as pessoas. O Deus é o mesmo, não tem diferença. Né? É lógico que cada um se encaixa melhor no lugar que se sentir melhor. Existe também, claro. Né? Mas nós temos essa consciência de que somos todos iguais. Porque, às vezes, quando nos encontramos, né, fulano é de outra... Tem gente que fala até assim, fulano é de outra religião. Tem pessoas, já escutei falar assim, né? Como se tivesse só uma. Fulano é de outra religião. Então, tipo assim, fulano é diferente, de outra religião. Não tem nada diferente, gente. Nós temos que começar a respeitar as pessoas. E até mesmo ter curiosidade também, de entender. Ó, por que foi que você gostou lá, né? O que te atraiu? O que fez você gostar das reuniões? Tem que ter alguma coisa também. Não é verdade? Então, nós temos que ter esse respeito também com o outro. Não só com religião. Pensamentos diferentes. Às vezes, a gente fica nervoso de querer fazer com que o outro pense igualzinho você pensa. E o bacana é a diversidade de pensamentos. Eu penso de uma forma, mas, ó, fulano, eu te respeito. Eu não penso como você, mas eu te respeito. Eu respeito a sua opinião. É isso que nós temos que fazer. Para as coisas abrandarem um pouco. Para nós acalmarmos um pouco nosso coração. Para a gente não ficar brigando e entrando em atrito por coisas pequenas. Por coisas fúteis. Como cor de pele, às vezes. Como homossexualidade, às vezes. Às vezes a gente até fala, não, não tem preconceito nenhum, mas lá no fundinho a gente acaba, né? Tendo um preconceitozinho. Então, nós temos que trabalhar essas coisas que às vezes nos separam das outras pessoas. E imaginar que a outra pessoa, ela não é a outra pessoa, ela é o outro espírito. E aquele espírito ali, em evolução também, junto comigo. E aqui, uma hora a gente ajuda, em outros tempos a gente é ajudado. É como se fosse uma roda gigante, né? Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. E uma hora eu ajudo, outra hora eu sou ajudado. E a gente tem essas ajudas a todo tempo. Mas às vezes nós somos tão mesquinhos também que a ajuda que a gente quer, que ela ajuda sim, né? É um espírito iluminado que vai descer, que vai me dar um passe, que vai iluminar minha vida. Nós não temos isso? Orgulho puro, gente, ego. Às vezes o espírito iluminado que vai nos ajudar está ali do meu lado. Simples, sem complicação. E às vezes nem sendo notado. Porque o bom é mais difícil de ser notado, né? O mal, ele transcende. O mal, ele gosta. O bem, ele é mais difícil, porque ele não quer aparecer. Ele é simples. Ele não precisa de aparecer. Então, vamos começar a prestar mais atenção nisso, né? Somos todos espíritos em evolução, juntamente com espíritos desencarnados que também nos acompanham, né? Somos acompanhados, sim. De espírito bom ou de espírito ruim? Depende de como você está no dia. Você pode ser acompanhado por espíritos bons, mais ou menos, e tem uma escala enorme aí até chegar do bonzinho até o ruinzinho, né? É uma escala enorme. Então, mas só da gente já ter essa consciência, já fica mais fácil da gente lidar com as coisas, da gente pedir ajuda quando precisar. E a gente não esquecer de agradecer.
Nós somos muitas vezes muito ingratos, mas ingratos mesmo. Quantas vezes nós somos ingratos com o nosso Pai? Quantas vezes nós não entendemos e a gente se revolta e a gente é ingrato? Ô, gente, hoje então era isso que eu tinha para passar para vocês, viu? E eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui, dos internautas também. E até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.